Olha onde a tia Vivian veio gravar hoje. Tia Vivian veio aqui na igreja para gravar uma aula bem diferente para vocês. E aí, como vocês passaram a semana? Tudo bem? Antes da gente começar, tia Vivian quer fazer um agradecimento. Agradecer você que mandou o seu vídeo para participar da Páscoa. Obrigada, que Deus abençoe e continue participando, tá bom? Não se esqueça, o próximo vídeo é o de Dia das Mães. Tia Vivian já mandou a música, já mandou a letra e eu quero saber, você está ensaiando? Olha, não vai perder o prazo para enviar os vídeos, tá bom? Bom, então vamos lá? Antes de nós começarmos, fazermos qualquer coisa, o que nós fazemos? Silêncio. Nós vamos orar. Quando nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, parar de nos preocuparmos, de jogar, parar de mexer no celular e vamos nos concentrar para falar com Deus, tá bom? Vamos lá? Tia Vivian vai falar e vocês vão repetir aí na sua casa. Senhor Deus, obrigada por este dia. Abençoa esta aula, que nós possamos entender o teu recado para as nossas vidas e que nós possamos praticá-lo na nossa vida com os nossos amigos e familiares. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, na semana passada, como vocês acompanharam na aula, que estávamos todos nós, o tio Adalto, a Aninha, a Elza, soltando as suas piadas, e a tia Vivian, nós falamos sobre a Páscoa. Muito bem. Na Páscoa, Jesus foi crucificado e ele ressuscitou no 3º dia. Mas e depois? O que aconteceu? Acabou aí a história? Como é que eu fico? A história não acabou. Vamos lá, então? Você já pegou sua Bíblia? Nós estamos na aula da escola dominical. Pega sua Bíblia e vamos ler o texto conosco, tá bom? Tia Vivian vai abrir a Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13, tá bom? A leitura vai ser um pouquinho extensa, vai ser um pouquinho grande, mas vocês já vão entender o porquê, tá bom? Vamos lá, então? Lucas 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que
fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois disso, partiu o pão e o deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia o peito quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim, vejam que é verdade. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como o que vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio a vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus.
Muito bem, então a gente já viu nesse trecho duas coisas. No mesmo dia em que Jesus já havia aparecido para as mulheres, os discípulos, quando eles não acreditaram, lembra que a tia Vivian falou que eles não tinham acreditado nas mulheres? Eles saíram correndo e foram lá no sepulcro olhar se realmente Jesus tinha ressuscitado. E chegaram lá e não encontraram Jesus. Acontece que, nesse meio tempo, Cleopas e um outro discípulo estavam a caminho dessa aldeia para Emaús. E sabe o que aconteceu? Jesus apareceu para eles. Mas eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão chateados, conversando sobre aquilo, que nem perceberam que era Jesus que estava ali caminhando com eles. E sabe o que mais? Jesus até disse o seguinte: eu acho que eu não vou parar aqui em Emaús, não, eu vou direto. Mas como já estava tarde, os discípulos ficaram com dó daquele homem e falaram: não, fique, dorme aqui essa noite, come com a gente, depois você segue a sua viagem. E aí, quando eles sentaram e foram se alimentar, Jesus pegou o pão e partiu. E abençoou aquele pão. E foi naquele momento como se os olhos dos discípulos fizessem assim, Abriram-se os olhos deles e eles conseguiram entender que era Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Jesus já tinha ido embora. Jesus já tinha sumido. E aí eles entenderam que enquanto aquele homem vinha caminhando com eles e explicando tudo que Jesus tinha que sofrer aqui na terra, tudo que tinha que se cumprir na vida de Jesus, o coração deles estava cheio de alegria e eles não sabiam explicar por quê. Porque eles estavam na frente de Jesus. Jesus estava caminhando com eles. Gente, aconteceu tanta coisa depois que Jesus foi crucificado, que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias aqui na terra, ainda aparecendo em algumas ocasiões para os discípulos. Essa foi apenas uma delas. Mas, e depois que aconteceu tudo isso? Depois que aconteceu tudo isso, como a gente leu lá nos últimos versículos, Jesus foi para fora, levou eles para fora, saiu daquele lugar onde ele estava, estendeu as mãos e abençoou o seu povo. E ele foi subindo aos céus, como ele havia dito que ele ia fazer. E aí, o que aconteceu? Os discípulos continuaram adorando ele, e eles estavam cheios de alegria. E olha só que interessante que aparece lá no versículo 53. E estavam sempre no templo louvando a Deus. E assim nós devemos permanecer até os dias de hoje. Essa é a história de hoje, tá bom? Então, se perguntarem para você o que aconteceu depois da Páscoa, você já sabe o que responder. O versículo para o desafio da sementinha é este. Lucas 24, no versículo 36. Lucas 24, 36. E ele diz o seguinte: falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Esse é o versículo da sementinha desta semana, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Mas antes, tia Vivian tem um recado para dar para vocês. No começo da nossa aulinha, nós falamos sobre o Dia das Mães. Então, para você que assiste a nossa aula da escola dominical, você não pode perder o Dia das Mães também. Sabe por quê? Nós vamos fazer um cartão para as mães. E a tia Vivian vai ensinar esse cartão durante a aula, tá bom?
Então, se você quer participar dessa aula, manda um recadinho para a tia Vivian lá no WhatsApp da igreja ou no WhatsApp da tia Vivian mesmo, falando: tia, eu vou participar da aula do Dia das Mães, tá bom? Depois eu conto mais detalhes. Um beijo e até a próxima semana. Tchau! Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas Ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Quando Jesus Cristo deu a sua vida, no alto da colina foi por me amar. Seu sangue derramou de forma tão sofrida, foi pra me salvar, foi pra me salvar. Eu estava andando longe do caminho, sozinho pelo vale da escuridão. Mas Ele demonstrou por mim o seu carinho, deu-me salvação, deu-me salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação. Vida que nasce da morte, graça que traz o perdão. Essa é a minha Páscoa, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, a morte foi vencida na cruz, recebi salvação.
medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Marcos 16:6. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Marcos 16:6. Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Marcos 16:6. Aê! Tchau! Fala. Manda um beijo, Amém! filha. Amém!